Martinho Lutero apregava ou fixava as suas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Se hoje você perguntar, Martinho Lutero é um herói ou um vilão? A resposta depende de para quem você está perguntando. Se você perguntar para a maioria dos católicos, padres, bispos, etc., um vilão com certeza, merecedor do inferno, das chamas do lago de fogo, fustigado pelo demônio e coisa do tipo. Os mais radicais, é claro. Existem outras vertentes do catolicismo que são um pouco menos odiosas com relação a Martinho Lutero. Se você perguntar para o protestante que conhece mais aprofundadamente o luteranismo ou que venha dessa raiz luterana, ele vai dizer que ele foi um herói necessário e que a igreja precisava de Lutero para que ela fosse melhorada, reformada ou revolucionada. Eu sei que essa palavra incomoda algumas pessoas, mas revolução nada mais é do que uma mudança quase que radical de um paradigma, de alguma coisa. E veja, Martinho Lutero, ele é odiado e amado. Essa é a grande verdade. Ele é odiado e amado desde 1500. Ele nasceu em 1483, lá pelos dias 10 de novembro, segundo seus biógrafos, e estudou bastante numa época em que a educação era complicada. O sistema educacional era bem rígido, e quando eu digo rígido, beirava até a tortura, beirava a zombaria. Tem até um registro de que Martinho Lutero se queixou de que um dia ele apanhou, levou acho que uns 14 cascudos porque não decorou lá alguma palavra ou alguma regra gramatical do latim, para você ter uma ideia. Então, ele nasce em 1483, mas é em 1505 que a vida dele vai passar por uma transformação, segundo conta. Ele, atormentado por medo, por causa de uma tempestade de raios, ele acabou fazendo uma espécie de voto ou promessa de que se ele escapasse daquilo, ele seria um padre, ele estudaria para se tornar um padre. E foi assim que ele entrou na Igreja Católica como... praticamente quase todo mundo era católico ali naquele período, no final da Idade Média. A Idade Média acaba em 1453 aproximadamente. É claro que não é uma ruptura imediata, mas ele se tornaria um membro do clero, um membro da igreja, um monge, um estudioso, um padre, ou coisa do tipo. E é claro que essa jornada dele fez com que ele encontrasse nos estudos da Carta aos Romanos, segundo seus biógrafos, uma chave hermenêutica para a doutrina da salvação diferente da praticada pela Igreja Católica. E aí vem uma série de questões, porque a principal questão do Lutero, não creio que tenha sido política. Eu posso estar enganado, claro, você pode até comentar aqui, você está falando nada com nada. Mas sim teológica. O primeiro ponto de ruptura de Lutero, da teologia de Lutero, foi com a teologia católica. A teologia do inacessível, da inacessibilidade da salvação. Que significa dizer que não importa o quão bom ou o quanto de obras boas ou o quanto você se esforce, você vai sempre ter que fazer mais. E a grande pergunta era, o que eu preciso fazer então? Como é que eu vou saber que eu já cheguei num ponto de receber a salvação? Como é que eu vou saber o quanto eu ainda preciso fazer? Por que nunca tem limite? E aí conclui-se que essa doutrina tira, no caso, coloca a pessoa numa espécie de subserviência, de servidão à Igreja Católica. E aí é que entra a questão das indulgências. As indulgências eram vendas de perdão do Papa. E aí Lutero foi frontalmente contra isso. Agora é o seguinte, nós precisamos ter em mente aqui o seguinte, a gente não pode pegar um personagem histórico ou deificar, colocar ele aqui como um símbolo da perfeição, ou como um símbolo da maldade. Alguns sim, tá? Abre aspas aqui. Abre um parêntese aqui. Alguns sim, como por exemplo Hitler, que é a personificação do mal praticamente. Mas personagens como Martinho Lutero não podem ser vilanizados ou divinizados. Por quê? Porque é uma figura cinzenta. Não é preto ou branco, é cinza. Então ele vai ter atos heróicos, ele vai ter uma contribuição extremamente importante para o surgimento do protestantismo
com uma reforma, para o fortalecimento de pautas da reforma que tinha vindo muito antes dele. Você vai lembrar de John Hus. João Hus ou João Pato era o cara que, 100 anos antes de Lutero surgir com a reforma, já tinha sido morto, né, martirizado por causa de suas teses contra a Igreja Católica. E muitos outros já tinham uma intenção de reforma da Igreja. Até mesmo a própria Igreja tinha um certo espírito de desejo de uma reforma, porque as coisas estavam caminhando para uma corrupção generalizada da Igreja, e parece que o Papa estava sendo a personificação desse declínio da Igreja. Tanto é que quando Martinho Lutero se insurge contra o Papa, ou seja, ele se rebela ali doutrinariamente, e Martinho Lutero tinha um temperamento bastante complicado, porque você vai ver nos escritos dele. Eu tenho um livro do Martinho Lutero chamado Do Cativeiro Babilônio da Igreja. É um livro moroso para ler, falar a verdade para vocês, é um livro rasteiro, cansativo de ler. Mas você vai perceber que Lutero era muito duro com as suas palavras, e ele era muito duro com quem ele não concordava. Hoje todo mundo tem diagnóstico médico psicológico, né? Ele seria um bipolar, não sei. Uma hora ele está falando aqui as maiores flores, mas daqui a pouco ele está batendo forte mesmo. E aí onde entra a questão do Lutero. O lado sombrio do Lutero, que os dois filmes que talvez você tenha assistido, um de 1953 e o outro de 2000 eu não lembro bem a data, 2008, 2010, eu vou colocar aqui a foto do filme, é que o filme, ele seleciona, e eu entendo até, mas ele seleciona, ele recorta partes da vida de Lutero para mostrar. Mas tem uma parte que é muito importante e que foi deixada de lado, não foi registrada, é apagada, é ignorada. Inclusive até livros de Lutero que não são muito fáceis de achar porque são livros controversos. E aí é onde entra a polêmica do antissemitismo de Lutero, que começou depois da Reforma. Porque no começo, a ideia de Lutero era que o evangelismo, a pregação dele, alcançasse os judeus. Só que o Lutero vivia numa Alemanha praticamente antissemita, numa igreja que também tinha nuances de antissemitismo. Os judeus não eram tão bem-vindos assim. E Lutero faz várias críticas, ele tece comentários sobre os judeus. No início, ele pretende converter os judeus, portanto, ele é amigável. Mas a partir de 1523 até 1546, ele começa a esticar a corda na sua aversão aos judeus. E você pode conferir essa informação nesse livro aqui. Eu tenho um vídeo no canal, que vai estar na tela final aqui. Esse aqui, ó, De Cristo aos Judeus da Corte. Tem um capítulo dedicado à Alemanha, na época, inclusive no período de Lutero, que é o final da Idade Média e início do Renascimento. Que ele traça um contexto de como naquela época os judeus eram vistos na Alemanha e até no Sacro Império Germânico, e como eles eram tratados inclusive pela própria Igreja Católica. Então Lutero ele só se juntou à fileira daqueles que batiam, que condenavam, que meio que zombavam dos judeus, que falava palavras pesadas, sabe? E no final eu vou deixar aqui alguns trechos que são mostrados aqui da própria pena de Lutero, dos escritos de Lutero. E especialmente o livro, e eu de novo gostando de falar especialmente, o livro dos judeus e seus embustes, que são enganos, né, dos judeus e seus enganos, onde ele vai até mesmo incitar uma certa violência contra os judeus. Então essa parte da história de Lutero, ela é meio que esquecida, colocada para debaixo do tapete. Tanto pelos estudiosos, os biógrafos talvez mencionem, a gente está vendo aqui menção de outros estudiosos a respeito do antissemitismo, mas o que faz com que Lutero seja ainda mais uma figura polêmica. Aqui eu quero dizer o seguinte, a minha intenção com esse vídeo não é manchar a reputação de Lutero, mas registrar um fato que fica meio que esquecido na história e que afeta diretamente um povo. O autor aqui do livro, o Leon Poliakov, ele vai falar o seguinte, que as ideias de Lutero, meio que, sem que ele soubesse, é claro, meio que elas resvalaram lá no futuro para que o Hitler iniciasse ali a sua aversão aos judeus e a sua forma de
justificar o ódio que ele tinha dos judeus. Então, meio que é uma ligação indireta, mas que resvala lá. E isso é um problema, que precisa ser deixado claro e que precisa ser mencionado sobre Lutero. Eu reconheço a importância de Lutero, e aqui ninguém precisa do meu reconhecimento, mas nós precisamos entender, pelo menos, que Lutero foi um personagem importante para a igreja, haja visto que a partir de 1545, se eu não estiver enganado, ou 46, acho que foi 46, um ano depois da morte de Lutero, que ele morre em 45, em fevereiro de 45, de 1545, a igreja inicia um processo de contra-reforma. Só que esse processo de contra-reforma, ao mesmo tempo que é uma tentativa de combater as ideias de Lutero, que estavam se espalhando cada vez mais e que acabou gerando até guerras internas, guerras civis, conflitos internos entre protestantes e católicos, e que durou bastante tempo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Meio que a igreja também percebeu que precisava de algumas mudanças. É claro que é difícil para uma instituição enraizada ali, dona de um poder imenso, que tinha nas suas mãos os fiéis, que tinha o poder de vender a salvação, vender a retirada de alguém do purgatório. É difícil reconhecer algum erro e ceder às acusações dos adversários, é compreensível. Mas o Concílio de Trento, que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois, foi importante, mesmo tempo que foi uma contra-reforma, eles precisavam sim pensar nos novos caminhos que a igreja precisava adotar. Então, se por um lado nós comemoramos, entre aspas, a reforma, se ela foi um marco importante na história do cristianismo e na história secular de uma forma geral, a gente precisa entender também que não se trata apenas de heróis e vilões, existem nuances, e essas nuances precisam ser dadas. Concluindo, a gente precisa compreender a importância de Lutero, ao mesmo tempo que não pode colocá-lo num pedestal como um ser que nunca falhou e tudo mais. A gente precisa entender que as ações dele, tanto na reforma quanto as suas ações ao falar dos judeus, ao ficar do lado muitas vezes da elite em vez dos camponeses, ao ficar do lado do poder e ser protegido pelo poder, talvez ele tenha sido o único dos, até aquele momento, reformadores que morreu de doença, que morreu, não morreu pelas mãos do Papa ou pelas mãos da Igreja, porque também ele teve um apoio de gente poderosa na sua época, tá bom? Então, se eu posso comemorar, se eu devo comemorar a reforma, os católicos não vão comemorar isso nunca, é óbvio. Ninguém vai esperar isso deles. Agora a gente precisa pelo menos de uma coisa, para encerrar esse vídeo aqui. A gente precisa ser justo, honesto com os personagens com os quais a gente tem apreço ou não. Quando a gente não tem apreço, a gente tende a ressaltar apenas o lado negativo. E quando a gente tem apreço, a gente tende a ressaltar apenas o lado positivo. Mas nesse caso, a gente precisa ser honesto, precisa ser justo com a figura de Lutero. Reconhecer sua importância ao mesmo tempo que sabe reconhecer os seus erros e que esses erros não podem ser cometidos à semelhança do que vem sendo feito atualmente com os judeus, até sobre pretexto de falsas informações, né? Então, muita coisa está acontecendo perigosa, muita coisa perigosa. Você que é crente, católico ou nenhum dos dois, seja pelo menos honesto. Você vai dizer, a história vai isso, a história vai condenar isso. Não, não, não. A história vai contar os fatos. Tá? A história é dinâmica, ela é complexa, as coisas são complexas, elas não são preto no branco, são simples. Seja honesto. Se você só fizer acusações contra Lutero e não parar para estudar a história como ela aconteceu, talvez você vá fazer conclusões tiradas apenas da sua cabeça. E se você só elogiar também e não ver os erros de Lutero, você vai estar sendo conivente com esses erros, no mínimo. Ok? Então é isso, 504 anos, 507 anos de reforma, esse é o vídeo de hoje. Eu preciso elaborar um vídeo mais completo, com datas, com textos e tudo mais. No futuro, mais classe, já que nós estamos começando esse canal agora, que esse vídeo venha mais completo, com fontes, com referências, com leitura de textos, com citações, com contextualização histórica. Mas por hoje é esse que vocês vão poder assistir. Comenta aqui embaixo o que é que você achou.
Qual é a sua opinião de Lutero? Cuidado, seja respeitoso nos comentários, tá bom? Se você gostou, já sabe, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Até mais.